E hoje, no estúdio, a especialista em relacionamentos, Camila Bernardes, vai discutir um tema, a vida real versus a vida virtual, com foco em casos de stalker. Boa noite, Camila. Seja muito bem-vinda. Parece óbvio, mas quando a gente fala, qual que é a diferença da vida virtual e da vida real e como elas podem se entrelaçar de forma saudável? Sim, boa noite, Andréia. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. Eu acho que, inclusive, Andréia, se intensificou muito esse lado mais virtual na pandemia, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Quando a gente tem relacionamentos saudáveis na área de relacionamento, a gente precisa ter o consentimento dos dois, né? Saber o interesse mútuo ali para ter esse relacionamento. E o que acontece hoje é que muitas pessoas vão lá, stalkeiam, né, as pessoas para conhecer, às vezes, o cara que está conhecendo, para ver a vida ali, mas existe esse limite. Então, como a gente viu nas entrevistas, tem muita gente que passa desse limite. E o relacionamento saudável é um relacionamento real, com diálogos reais, onde você conhece o outro realmente, e não só uma vida virtual. Porque hoje, no virtual também, a gente monta muitas vidas fakes, né? Às vezes você quer viver uma vida que não é sua, mas você monta ela lá nas redes sociais, perfeitinha. E quando a gente vai conhecer mais a vida real dessa pessoa, não é bem assim. Então, a gente precisa também tomar esse cuidado de entender que a internet é uma parcela da vida do outro. Só o que o outro realmente quer mostrar. E a vida real vai muito além disso, né? É muito mais profunda do que, às vezes, só a internet. Na sua opinião, quais são os sinais que a gente pode perceber que a gente pode estar sofrendo o stalker ou mesmo cometendo o stalker? Sim, eu brinco muito com as minhas clientes que existe o stalking saudável, né? Quando você está conhecendo a pessoa, é normal você querer saber mais da vida da pessoa, querer saber a vida dela, o lifestyle dela, né? Os costumes. Mas isso ultrapassa o saudável quando você realmente invade a privacidade e coage essa pessoa, né? Às vezes com ligações excessivas, com mensagens indesejadas, às vezes a pessoa manda uma mensagem e não responde, manda outra, fica ali insistindo naquilo e deixa a outra pessoa, a vítima, assustada, né? Ansiosa com aquela situação. Então é muito importante observar principalmente esses sinais, ligações excessivas demais, se está privando você, né, da sua liberdade, da sua individualidade, isso já é um motivo para você denunciar, para você ficar com as red flags ali, né? De olho. Eu ia inclusive te perguntar, você até acabou de dizer a questão da denúncia. Qual que é a melhor forma da gente, quando perceber que está sofrendo, qual é a melhor forma de agir? Sim, por exemplo, se você não conhece a pessoa, é muito importante você colocar provas ali, tipo, ó, ligação, printar, agendar, às vezes filmar, ó, tá me ligando aqui, sempre ter documentado isso, né, para você poder fazer essa denúncia. Então, graças, né, à lei aí, a gente desde 2021 é crime também, né? Então, quando você conhece a pessoa, às vezes você pode tentar até um diálogo saudável, ó, tá me perturbando, não tá legal, porque muitas vezes o outro, às vezes dá aquela recuada, não, desculpa, não percebe que tá sendo excessivo muitas vezes. Então, eu sou muito a favor do diálogo, só que se você percebe que naquela situação não cabe diálogo, que você está sendo coagida, sofrendo pressão, ficando ansiosa, então não tem conversa, já parte já para a documentação das provas, para você entrar com o processo. Inclusive, o stalker, ele não é uma coisa nova, já existia, mas agora, com o advento da internet, isso ficou mais claro para a gente, evidenciou mais. Agora, inclusive, se tornou crime por conta disso, né? Antigamente, você acredita que as pessoas eram mais tranquilas ou hoje acontece mesmo mais esses casos? Sabe o que eu acredito, André? Que antigamente a gente tinha relacionamentos mais reais, sabe, com o outro. Eu lembro de brincar na rua. A gente tinha amiguinhos na rua, a gente ficava mais tempo com o outro ali conversando. Com o advento aí da pandemia, isso intensificou muito, todo mundo em casa, não tinha para onde sair. Como que você vai se relacionar sendo que você está em casa, né? Com os seus amigos, com alguém. Então, a gente começou a viver um mundo mais virtual, olhando só na internet as situações, olhando ali a vida do outro, né? Realmente stalkeando a vida do outro, querendo aquela vida do outro. Então, isso ficou pior. Eu acho que com o advento da pandemia. E hoje a gente não está conseguindo ainda entrar nesse equilíbrio. Hoje muitas pessoas ainda, mesmo pós-pandemia, estão ainda tendo dificuldade de ressocializar, de ter esse relacionamento olho no olho, sabe? Vamos sair para um bar, todo mundo está ainda ali, ó, na internet, olhando. Ainda não conseguimos ainda balancear isso. Então, já tem um tempo que a internet está aí, né, as redes sociais, mas eu acho que se intensificou muito nos últimos anos, e a gente está buscando ainda esse equilíbrio para os relacionamentos serem reais novamente, saudáveis novamente, que a gente perdeu a mão nisso daí.
Às vezes a gente fala, quando fala em stalker, a gente pensa muito na vítima, né? Mas aquela pessoa que está cometendo o stalking, você acredita que é uma maldade, é por maldade, algum interesse escuso, ou talvez ela nem perceba ou não saiba? Sabe, André, assim, eu acho que tem dois lados aqui. Tem a pessoa que, infelizmente, tem seres humanos maus no mundo, né, que faz por maldade, que não é só um fã, que não é só um admirador, que fica ali persistindo, fica invadindo a privacidade mesmo e sabe o que está fazendo. Agora, por outro lado, como o caso, por exemplo, da moça de Ituiutaba, né, eu acredito que ela tenha problemas psicológicos realmente, porque foi muitos anos assim, né, perseguindo o cara e não tendo retorno. Então, a pessoa às vezes cria uma ilusão na cabeça dela, que tem um relacionamento com aquela pessoa dentro da cabeça dela, mas com o outro nem sabe que tem esse relacionamento. Então, às vezes, atender esses dois lados. Às vezes, até a pessoa que não sabe que está invadindo esse limite, pensa que realmente, não, a gente tinha um relacionamento sim, mas, né, na cabeça dela, mas tem outra pessoa que realmente comete esse ato ilícito, sabe? Sabendo que está errado. Eu acho que também esse limite ele fica muito tênue quando, por exemplo, você está seguindo, entre aspas, seguindo um ídolo, por exemplo, né? Um cantor, uma cantora. Para os artistas, né? Qual que seria esse limite para essa pessoa se tornar um stalking? E porque temos o caso da Ana Hickman, né? Que ela foi até atacada, quase foi morta, inclusive. Sim. Quer dizer, o limite máximo é quando começa já a buscar, a perseguir de forma mais real, no caso. Sim. Sai do virtual? Sai do virtual, mas hoje o virtual é uma forma também de se expressar. Então, todo mundo acredita que lógico que a gente tem livre-arbítrio, mas a gente também precisa respeitar o espaço do outro. Não é porque eu sou uma artista, por exemplo, que a pessoa tem que saber tudo da minha vida. Nas redes sociais eu posto o que eu quero postar, é um recorte da minha vida. Só que muitos fãs querem mais, querem saber mais e começam, né, dar opinião demais. Ai, posta foto de não sei o que lá. Então, acho que esse limite é muito importante. E quem se dá é o próprio artista, sabe? Tem que colocar esse limite e falar assim, olha, eu sei que vocês admiram o meu trabalho, né, mas eu vou colocar aqui o que eu quero. É igual o caso da Ana Hickman também. Muitas pessoas atacaram ela sem saber o lado da história. Hoje em dia, o mundo virtual criou muito isso, né? As pessoas sabem um lado da história e já começam a martelar naquele lado, sem escutar o outro lado. Então, é muito importante a gente trazer isso também para a realidade, que o mundo real existe sempre dois lados. A gente precisa saber escutar os dois lados, né? E eu acho que esse limiar entre o stalker, né, o crime mesmo, e às vezes um comportamento inadequado, vamos dizer assim, é essa perseguição obsessiva, sabe? Quando você começa a realmente invadir a privacidade do outro sem permissão, começa a fazer comentários muito assim, maçantes, começa a perseguir. Tem gente que vai até o trabalho do outro, né? Já tive casos de clientes que terminou um relacionamento, o cara não ficou feliz com isso, ia no trabalho dela, conversar com ela, várias e várias vezes, teve que chamar segurança. Então, quando invade essa privacidade e põe em risco a segurança mesmo, né, da vítima, é muito importante já ficar de olho e já denunciar para não ocorrer fatalidades depois, né? Uma forma, então, de evitar o stalking seria, então, minimizar essas postagens, assim, colocar um limite nas postagens de forma que não invada a sua privacidade. Sim, eu acredito que a gente precisa ter essa consciência de que a vida virtual, ela é virtual, é um recorte mesmo da nossa vida. Então, ter cuidado com o que você posta, né? Tem muitas mães que não gostam de expor as crianças, por exemplo, que eu acho isso super legal. Não colocar a exposição onde a criança estuda, né? Para se resguardar. Então, tenha cuidado com o que você posta, onde você posta. Qual que é a intenção? Eu sempre falo para as minhas clientes, né? Qual que é a intenção que você tem com essa postagem? Coloque essa intenção. Tipo, eu quero realmente que meus amigos conheçam esse bar. Ok, mas você precisa colocar a sua janta, almoço, roupa de sair, tudo da sua vida na internet? Às vezes não. Então é bom você também pensar qual que é a intenção por trás dessa postagem, que isso acho que já minimiza bastante. Tem algumas questões de segurança que alguns policiais indicam pra gente, que é nunca avisar quando você for fazer uma viagem, você for ficar fora de casa, sempre manter. Isso também é uma coisa que eu acho que vale para quem tem, por exemplo, está passando por isso, né? Quem é vítima de stalker, né? Sim, e principalmente avisar a família, sabe? Do que está acontecendo, os amigos mais próximos. Porque quando você tem o apoio de alguém,
você nunca está sozinha, né? Então, quando você fica ali sofrendo, às vezes sozinha, pensando, às vezes tem mulheres que sentem vergonha, né, do que está acontecendo. Então, não sintam vergonha, não sintam medo, né? Se você está sofrendo isso, vá atrás e comunique a família, para todo mundo ficar de olho também. Olha, gente, eu vou sair, então fique de olho aqui na minha casa, fique de olho quando eu chegar, eu posso te avisar que eu estou chegando. Né? No Uber também é muito legal colocar, ó, gente, estou no Uber aqui, chegando em casa. Então, essas medidas de segurança é bom para a vítima, né? E também a família toda fica mais feliz, mais segura também. Claro. O que você deixaria de mensagem para a gente finalizar para as pessoas, né, para essas, ou para quem comete o stalking e para quem é vítima de stalking? Qual que seria uma mensagem? Sim, eu acredito que para a gente poder, é muito importante, quero trazer aqui hoje, né, que é muito importante a gente ter esse equilíbrio, de saber respeitar realmente a vida do outro, né. Eu costumo falar muito com as minhas clientes, quando você leva um perdido, né, de algum homem no encontro, o cara não te responde, é livre-arbítrio dele. Então, se ele não quer te responder, não quer te ver, existem 1 milhão de pessoas aí que quer. Então, não se apegue a essa pessoa, né? Então, se você quer viver, por exemplo, um relacionamento saudável, encontre alguém que é compatível com você, que quer as mesmas coisas que você, que busca isso também e converse e alinhe. Não fique apegada só às redes sociais dele, porque lá é só um recorte da vida. E se você está cometendo o stalking, né, eu peço que você também coloque a mão na consciência e observe. Você realmente queria estar nesse lugar, né, do outro lado da moeda? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue ter essa percepção e essa consciência muito mais clara também. Ah, perfeito. Eu agradeço muito. Muito obrigada por compartilhar esse seu conhecimento aqui conosco. Você será sempre bem-vinda aqui no nosso informativo. Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço.